Olá, amigos da TV Com, está iniciando o programa TV Com Debate Praia Grande. Sempre como fazemos no início dos nossos programas, a gente apresenta para vocês como é que vocês fazem para assistir o nosso programa. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui no Canal 11, na TV Com, em todo o litoral de São Paulo. Mas, se você não mora aqui no litoral de São Paulo, é muito fácil você assistir nosso programa. Você pode assistir através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Nesse perfil tem todos os nossos programas, é claro, depois que ele vai ao ar pela TV, eles são disponibilizados no nosso perfil. Aí você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser, tá? E pode indicar também. Você tem um amigo que mora longe, mora em outra cidade, você pode mandar uma mensagem e falar, olha, tem um programa legal aqui que vai passar, te interessa, assiste aí. Aí passa o link e a pessoa assiste numa boa. Mas se você quer participar do nosso programa, também é muito fácil. E é pelo perfil do Facebook também. Tem um inbox, você manda a sua mensagem para a gente. Você pode mandar uma sugestão de pauta, um assunto, você pode mandar uma crítica. Você pode participar do nosso programa. A gente vai estar avisando sempre aqui os nossos convidados que virão aqui no programa. Então, o que você pode fazer? Poxa vida, vem fulano lá no programa, vai abordar um assunto legal, eu quero mandar uma pergunta. Você manda a pergunta para a gente pelo inbox, a gente recebe a sua pergunta, deixa guardadinho. Na hora que esse profissional vier aqui, ou essa pessoa vier aqui no nosso programa que a gente for entrevistar, a gente pega a sua pergunta e faz para os nossos convidados. Aí você aproveita e participa do programa também. Se você quiser mandar a sua pergunta anônima, só coloca na mensagem que você não quer que a gente cite seu nome, que a gente vai resguardar a sua identidade. Estas são as formas que você tem de assistir o programa, de participar. E nesse programa de hoje, nós vamos continuar falando do assunto que a gente começou falando na entrevista com o Dr. Eduardo Yabuta, né? Isso, né? O sobrenome dele é meio complicado, mas o que é esse problema? É espondilite quilosante, é isso mesmo? Aquilosante. Espondilite aquilosante, que é um problema que afetou a minha amiga Gisela Scherer, e ela se prontificou a vir aqui no programa e falar com a gente sobre isso. Então, nós vamos falar sobre esse problema também aqui nesse programa e vamos gravar mais alguns programas também falando. No programa de hoje, nós teremos como convidada aqui no nosso programa a Soraya Cristina Santos, que é nutricionista e personal diet. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, cara. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, tá? Na colaboração dessa série que nós estamos fazendo de programas relativos a esse problema que a Gisela está enfrentando. Tá ok? Tá ok. Só vou cumprimentar a Gisela aqui, que ela já está com um sorriso ali. Tudo bem? Tudo bom, Carlão. Você tá legal? Bem, graças a Deus. Menos dores, mas já melhorando sempre. Com certeza. E sorrindo sempre, né? Marca registrada. É marca registrada. Que bom. Né? Você alegra o ambiente. Vamos lá, então, voltando agora para a Soraya. Vou fazer a pergunta inicial, Soraya, justamente disso, tá? Qual é o teu papel no tratamento da Gisela? Como é que foi o primeiro contato de vocês? Como é que ela chegou até você? E como é que foi que você conversou com ela? E qual foi o primeiro passo? A Gisela, eu conheci ela trabalhando no auge da carreira dela. De artesã, né? De artesã. No auge da carreira dela de artesã. Onde ela tinha até alguns hábitos alimentares que não condiziam com ela, como não tomar água, comia muito bolos, ela gostava de muito doce, muito chocolate. Formiga você? Totalmente, 100%. Hoje menos. E é magrinha danada, que inveja. Tá, continua. Então ela gostava de muita guloseima, ela não tinha horários para comer, você encontra... Para você ter ideia, eu conheci a Gisela na saída de um restaurante onde ela estava com uma barrinha de chocolate. É a mesma coisa que você estivesse na porta de um banco e acontecesse alguém com uma arma na mão, né? Isso mesmo. Isso para uma nutricionista é um crime. Mas e aí? Aí você chegou e falou, não, para, que nem faz o João Kleber. Ela não comeu chocolate? Ou deixou ela comer chocolate? Não, de jeito nenhum. Foi um papo muito bom e ela estava num período que ela ia inaugurar um ateliê. Então ela estava em alta produtividade, feliz da vida. Feliz da vida da profissão dela. E a doença veio justamente nesse período, nesse momento. É uma doença oportuna e que acabou, né, tirando ela dessa loucura que era a vida dela.
Então ela precisou do papel do nutricionista para poder ajudar a restabelecer ela, colocar ela em uma outra linha de pensamento. E como é que foi, Gisela? Como é que foi? Você estava para inaugurar o teu ateliê, aí apareceu, você descobriu a doença. Foi. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu comecei a adoecer, assim. Você já falou no programa do Eduardo, você já explicou mais ou menos como é que foi. Dores Começou e tal, a sentir as limitações, aí você passou já pelo reumatologista, não é isso? Aí tive o diagnóstico, a partir do diagnóstico começou toda uma linha de tratamento bem diferenciada, né? Aí você conheceu a Soraya aí no onde a Soraya ateliê. entrou também, A Soraya já conhecia anos antes no ateliê, ela chegou até a fazer uma parceriazinha com a gente no projeto que eu desenvolvia, com as dicas diets dela, o atendimento personalizado, né, com mulheres lá do projeto. E ela trazia, assim, a gente tinha o Café com Amor no projeto, então a gente trazia, assim, bolos, pães, Café com Amor, você chegou até a mandar foto pra mim, não foi? Foi. Ela até vamos tem colocar uma foto, fotinho então, que ela do tá Café com bolo, Amor aí, tá? Pra vocês darem uma olhada qual era o projeto que a Gisela desenvolvia com a participação da Soraya também. Isso. E aí? E aí depois, já com a doença, eu tive que ter um encaminhamento com um nutricionista. Mas e você aí, chegou a cair assim, ficar batida mesmo? Derrubada? Olha, quando eu recebi a notícia de que eu não podia mais comer tudo aquilo que eu gostava, eu tive pão, principalmente. Pão sempre foi a base da minha alimentação. Ela é aquela pessoa desregrada mesmo? Sim. Comia muita coxinha, lanche. Passava assim, não tinha tempo de almoçar, então passava ali, pegava um negocinho pronto e comia. Tudo, Carlão, tudo. Que delícia. Que delícia. Mas é engraçado que tudo que faz mal, né? É que nem o Roberto Carlos fala, né? Tudo é feio, faz mal ou engorda, né? É legal, imoral ou engorda. Hoje eu não sinto tanta falta. Por quê? Engraçado que o hábito, né, a mudança de comportamento e a consciência de que aquilo realmente faz mal, e hoje eu vejo isso fisicamente quanto faz mal, transforma a gente completamente, né? Então eu hoje consegui fazer essa transformação toda na alimentação de uma forma muito mais saudável, que eu nunca ia... Tranquilo? Foi tranquilo para você? No começo não, no começo foi uma fase assim de grandes descobertas, né, e algumas decepções também, porque eu comecei a navegar em Google e ver receitas de todo tipo e tentar essas receitas, nem todas são verdadeiras. Tem uma foto linda de um pão maravilhoso lá e você faz a receita passo a passo, mas o pão não fica nem perto, sapato, né? não fica nem perto daquilo ali. Aí você fala, bom, essa aqui já não funcionou, né? Então eu fui testando e cheguei naquelas que eu gosto mais. Hoje eu faço de olho fechado, sem receita, sem anotação, sem nada, porque já virou hábito. Toda semana eu como bolo, toda semana eu como pão. Isso aí a gente vai falar mais lá pra frente, nós vamos mostrar inclusive as fotos das coisas gostosas. Não, gostosas eu já comi pelo olho. Mas depois ela disse que vai trazer para mim aqui para experimentar. Com certeza. Tá? Das coisas gostosas que a Gisela faz. Mas agora eu vou perguntar para a Soraya. Soraya, você teve que fazer alguns cortes na vida dela, que ela era um Carlão de saia, né? Porque só comia porcaria. Não teve jeito, né, Carlão? Então que a gente observou que teve umas trocas saudáveis aí, onde o açúcar precisou sair. Então a primeira coisa que você cortou foi o açúcar. O açúcar. Tá, então açúcar a gente vai mostrar as fotos aí na tela, enquanto a gente for falando, a gente já vai mostrando as fotos aí das coisas que você foi tirando. E é bonito o açúcar, né? Bonito. Essa foto do bonito, açúcar aí ficou muito legal. É delicioso, né? Você percebe que o açúcar... Ele sacia a gente, não é isso? Dá um conforto, não é dá isso? Até água na boca. Dá uma espécie de um conforto. É isso que o paciente, que a Gisela sentia quando ela comia açúcar. Chocolate, né? Você falou um negócio aqui, quando a gente estava preparando aqui a entrevista, você falou que tem um estudo que diz que o açúcar é tão viciante quanto droga. A cocaína. Exatamente. O açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Porque ele libera... Ele é viciante ou ele causa tanto sei lá o que é bem-estar, que eu nunca usei cocaína, mas aquele negócio, ele dá um bem-estar, ele dá a mesma sensação que a cocaína. A mesma sensação, ele libera no cérebro da gente também a substância do bem-estar. Quando você come, você sente que liberou no teu cérebro serotonina. Porque dá aquela sensação de bem-estar, entendeu? Entendi. É a euforia de estar sentado devorando um prato de doce. E não dá depressão depois?
Porque a cocaína diz que quando passa o efeito dá depressão. Na verdade, quando o pâncreas tem que retirar esse açúcar da corrente sanguínea, vai dar aquela sensação de vazio. E aí ela quer buscar de novo a sensação. Mais açúcar. Ela quer buscar mais açúcar. Entendi. Vai dar cria aquela dependência, né? Cria dependência do açúcar, do doce. Vira compulsão. Entendi. Nossa, eu era bem assim mesmo. Era assim? Comia muito chocolate, muito. Eu não sou muito doceiro, não. Minha mulher é uma formiga. Eu não sou assim de comer bala, chiclete, essas coisas, mas chocolate, nossa. Ixi. Tudo que era de chocolate estava lá. E agora você pode comer chocolate ainda, mas... Eu posso, mas hoje eu não consigo nem comer tanto aquele chocolate ao leite. Você pode eu como 50% cacau, às vezes eu consigo comer um mais amargo, mas o mínimo é 50% cacau. Então, se eu faço uma cobertura de bolo, se eu faço um bolo, é tudo 50% cacau. Não consigo mais comer aquele chocolate ao leite. Eu já acho tão doce que ele arde a garganta. Mas ele incomoda mesmo, né? Antes eu comia uma barra inteira e dali meia hora eu já comia outra. Jesus. Então, hoje não consigo mais. Não consigo. Bom, isso é saudável. É bom, isso é saudável. Né? Transformação. Não só para quem tem o seu problema, como para qualquer pessoa, não é verdade? Isso, com certeza. E qual foi o outro componente da dieta que você tirou? Então, o leite a gente precisou fazer operação também, né? Por quê? Porque o intestino dela, a gente precisou trabalhar a flora intestinal dela, então fazer uma troca, né? A lactose começou a distender. Então, houve também um trabalho na flora intestinal onde a gente tirou o açúcar do leite, a lactose, por conta do processo inflamatório. Então, mas ela pode tomar leite sem lactose? Sem lactose. Aquele zero lactose. Isso. Que custa caro para chuchu. Mas também tem outras trocas alternativas, como leite de coco, que ela pode estar colocando, entendeu? Como o extrato da castanha, então, ovos, da amêndoa. Então, ela também aprendeu a fazer trocas saudáveis, a soja, se beneficiar de coisas que tivessem menos industrialização, menos lactose, entendeu? Então ficou zero lactose, adaptou e ela ficou melhor, sabe? Entendi. Não houve a distensão para trabalhar realmente a flora intestinal, para melhorar a resposta imunológica. Então, no caso do leite, a coisa foi menos traumática. Foi menos traumática, porque o açúcar é mais, né? Porque teve uma troca e que você conseguiu conviver mais tranquilamente. Porque tem mais substituição, né? Isso, eu já tomava leite bem pouco. Assim, de manhã, meu hábito é tomar uma xicrinha de café com leite. Eu sou um bezerro. Então, eu não sofri tanto com leite. Mas, a gente, quando está cozinhando, percebe que a gente usa leite em muitas coisas, né? E quando tem essa intolerância, isso é visível. Acontece ali o sintoma horas depois. Então, a gente tem que começar a observar tudo que está fazendo. E qual foi o leite que você se adaptou melhor? Olha, Carlão, assim, no mercado eu testei todos, eu fui comprando todos, Não, mas eu estou falando assim, o zero lactose? O zero lactose. Ou o leite de soja? Não, ou leite de coco? Eu só tomo zero lactose. Você não testou nenhum dos outros? Eu não curto muito leite de soja. E esses outros que a Soraya falou, eu ainda não consegui incrementar na minha dieta, assim. Introduzir na sua dieta não consegui. E sentir o paladar. Eu não gosto muito dessas amêndoas, dessas coisas. Adaptações, né? Então, assim, para comer, né? E aí fazer o leite disso, para mim, já é mais complicado. E eu me adaptei bem com o leite zero lactose, né? Como você toma pouco também, o preço nem assusta muito. Eu ponho assim né? no bolo, nas comidas e tal, mas... Em casa, todo mundo agora é zero lactose. Todo mundo, né? De marido, filho, todo mundo é zero lactose. Mas beleza, é saudável. É importante, é isso aí. E o que mais, Soraya? O que mais você... O glúten, né? Então a gente percebe também que o glúten para ela deu também, né? Então, o glúten nós estamos mostrando uma foto aí na tela, que eu estou vendo ali pão, grãos, macarrão. Isso, os integrais. Aí é tudo zero, aí é tudo integral. Tudo integral. Tudo sem glúten. Tudo com glúten, porque o glúten é um componente importante do trigo. Então, para ela, mesmo sendo integral, como a gente está mostrando aí, mesmo sendo integral, para ela não deu. Então, a gente precisou realmente... isso aqui é verdade, aqui você tirou, não é que introduziu, perdi o rumo daqui da conversa. Mesmo sendo integral, para ela não deu. Então, a gente precisou trabalhar isso. É importante dizer que ela desenvolveu essa intolerância, que na verdade essa alergia, né? Ela desenvolveu por conta da doença, né? Entendi. Da espondilite. Ela não nasceu com ela desenvolveu a intolerância à lactose, desenvolveu a sensibilidade ao glúten. Então, no caso da Gisela, realmente teve que fazer uma troca.
Entendi. E essas outras coisas que nós estamos Então aí a mostrando gente na vê tela? que tinha tudo que ela gostava, né? Tinha. Então tinha o pão, tinha o macarrão branco, massas, a massa, a carne, tava Comia tudo muito. misturado, né? Era a dieta dela. De japonês eu só tenho o nome, Carlão. É, Porque eu né? não como nada dessas coisas Peixe saudáveis. cru, Nada, sashimi, temaki, nada disso. nada disso. Come com palitinho, então nem pensar, né? Aqueles palitinhos lá que a gente deu, palitinho danado pra gente usar. Terrível. E aí, essa outra foto, nós estamos mostrando aqui agora, tem o quê? Tem fruta ali? Não. Essa outra foto você vê que ainda tem os hábitos, né? Você vê que tem o macarrão ali, e o macarrão dela, no caso, ainda tá com glúten, entendeu? A gente vê que tem a baguetinha Tem o leite ainda lá em tá. cima, né? Ainda tem o leite, ainda tem os Couve-flor? queijos. Tem a couve-flor, a gente separou, mas tem algumas coisas aí que não dá Ah, mais, tá, né? mas aqui tem alguma coisa que é permitido Isso. para ela. Então aí a gente vai buscar nessa alimentação que ela já fazia, separar aqueles alimentos que podem Ah, ajudá-la. tá, beleza. Não, porque eu tô vendo aqui cenoura, couve-flor, aí tá tudo uva. misturado. Aí Tudo misturado, falei, nossa né? senhora. Se Aí importa, daí né? eu tive que fazer uma pescaria, É. né? Porque você deve ter respondido para ela, né? Ô, Soraya, eu posso comer, beber água e respirar, né? Porque depois ela fala, não pode isso, não pode aquilo. Até agora não sobrou nada, né? E aqui então você fez a pescaria e tirou as coisas que Isso, causavam exatamente. mal Vamos para separar? ela Vamos e separar o que deixou dá as para coisas usar. que faziam bem. Maravilha. Isso mesmo. Vamos lá para a próxima foto. Bolo? Que é o forte dela, né? Na verdade, ela se acabava no bolo, entendeu? Não é que ela não pode. Então, assim, a gente fez umas adaptações na farinha dela. Então, fez algumas adaptações até no chantilly, umas adaptações nas A quantidades. farinha, vamos falar da farinha. Você tirou a farinha Branca refinada, também, né? A isso. branca e introduziu o quê? E a gente introduziu a farinha de arroz, a fécula da batata, trabalhou com outros tipos de farinha, né? E o sabor, como é que ficou, Gisela? É o mesmo. É o Eu mesmo? gosto. Não notou diferença? Não, eu achei muito pelo contrário, eu achei o bolo muito mais saboroso do que os bolos Esse que eu comia bolo aí foi anteriormente. você que fez? Esse que tá na tela? Não. Esse fui eu. Ah, foi você? Sério? É mesmo? Sério. Esse bolo é diet. Bom, então... Ah, é diet? É diet. Ah. É um bolo de abacaxi diet. É de abacaxi ainda? Sim. Bom, então você também tem mais uma profissão, né? A Gisela pode sair de artesã e virar cozinheira, né? E você também, pelo jeito, né? Tá, beleza. Tá, e aí então você fez a substituição. E o chantilly? Você falou do chantilly. Chantilly é um negócio que Louco, né? engordar e tipo pra danar, né? O que você fez? Isso mesmo. Então, no caso do chantilly, a Gisela come mais as coisas sem esses muito incrementos, entendeu? De vez em quando Aquele açúcar de confeiteiro. Isso. Bom, açúcar de confeiteiro nem pensar, né? Eu não uso. Ah. Não uso nada. Eu uso aquele Aquele treco todo que o pessoal faz com o bolo fica orgânico, bonito. né? Só uso açúcar orgânico agora. Uhum. A meta é chegar no mascavo, né? Mas ainda não consigo É o melhor açúcar, é o mascavo? chegar no mascavo. na verdade, o que acontece Menos com o açúcar? traumático, É né? menos traumático. É É bem o isso, menos é o ruim. menos traumático. O processo de industrialização ali. Bom, E aí, chegamos aqui. chegamos numa alimentação funcional. Então, já essa aqui nós vamos falar daqui a pouco, é isso? Isso. Então, tá. Então, esses alimentos que você retirou da dieta dela, o que causavam para ela? O que fazia mal? O que ela sentia por causa da ingestão desses alimentos que você acabou de mostrar aí na tela? Então, esses alimentos, junto com os medicamentos que ela tomava, então, realmente dava uma incontinência, né? Dava aquele intestino irritado, distendia o abdômen. Então, e a gente precisou trabalhar a melhora da flora intestinal dela, porque de vez em quando tinha umas diarreia. Entendi. Então, não dava. Que é até um sintoma natural, da intolerância à lactose, não é isso? Isso, umas colite, umas cólicas, entendeu? Umas inflamações no intestino. Entendi. Por conta do excesso de alimentação com açúcar industrializado. E no caso da Gisela, a gente precisou trabalhar a flora dela intestinal, né? Entendi. O que você introduziu na alimentação dela que melhorou a flora intestinal dela? Então a gente começou a trabalhar alimentação funcional, alho, cebola, temperos frescos, alimentos frescos, sucos naturais, para poder ajudar São essa aquelas flora. outras fotos agora? Isso mesmo. Então vamos ver as fotos são as coisas os produtos que a Soraya introduziu
na dieta da Gisela para melhorar a condição, a qualidade de vida. Primeira foto está aí na tela. Tem pepino, tem cenoura, tem cebola, tomate, tem um alho treco branco. poró. Alho poró, uma delícia. Alho poró, tem o abacate, por conta também das gorduras boas. Então, o que a gente observa? Que desde 1980 para cá, os japoneses já faziam uso de uma alimentação funcional para ajudar no processo de restabelecimento, né? Processo Nesse de caso cura da doença? Dessa doença? Dessas doenças. De várias outras também. Isso, de várias outras também. No Brasil, isso passou a acontecer em 1989 para cá. E esses alimentos passaram a ser regulamentados pela Anvisa. E aí, trabalhando a alimentação funcional, já que a Gisela não é muito fã de peixe, então a gente introduziu para ela uma alimentação funcional. Que foi qual? Que foi essa que a gente está falando. Essa que a gente mostrou na tela aí? Alho, cebola, alimentos frescos, temperos mais frescos, manjericão, a soja. Mudei todos os embutidos, industrializados, processados. Hoje eu faço tudo o mais natural possível. Então, se eu vou usar um molho de tomate, eu não compro mais o sachê, a polpa, pronto, nada. Não, eu compro o tomate na feira, o italiano, lavo bem, faço todo o processo caseiro, com tempero manjericão, com alho, cebola, tudo o mais fresco possível. Alho, por exemplo, eu comprava alho, aqueles de potinho, que a gente picado, tudo pronto, picadinho, super prático, parou né? Com isso. Parei com tudo. Eu mesmo pico todo o alho, cada pedacinho, cada becinha de alho e tal, o mais natural possível. E ela é uma mulher de fibra, né? Porque ela chegou e falou, mudou. Você percebeu? E ela foi, enfiou a cara e mudou de da água pro vinho. O nível de inflamação que eu estava tendo e a forma como a doença cometeu ali inicialmente foi muito traumática, assustadora. Né? E aí você mudou eu falei mesmo assim, porque você precisava. Tem que mudar. Se existe a possibilidade de eu melhorar dessa forma, então tem que ser. E eu sempre fui também de uma cabeça assim de quanto mais natural, melhor, né? Eu comia muita porcaria, confesso, mas porque não tinha tempo. Se eu pudesse preparar em casa, assim, com todo o carinho e capricho que eu faço hoje, com certeza eu teria feito essa opção lá atrás. Mas na vida da gente, na correria, né, na carreira, tudo que eu fazia era uma loucura, não tinha como eu preparar isso. Então, meu desespero maior foi esse. E agora? Como é que vai ser a minha vida agora? Estou trabalhando, estou doente, não dá tempo de fazer nada, o pouco que eu consigo fazer não vai dar para eu suprir as necessidades básicas em casa, como é que vai ser? Então, complicado. Desespero. Mas Soraya, foi mais tranquilo. Me diz o seguinte, se ela tivesse feito uma alimentação mais saudável desde o início, desde a idade da juventude dela, ou desde criança, ela teria evitado essa doença ou não tem correlação? Na verdade não tem correlação, porque essa doença, ela tem fator genético, então, e autoimune, então não tem, lógico que a gente trabalha muito o fator psicossomático, né? Mas mesmo assim, essa doença, ela tem um fator genético e autoimune, não tem como ela evitar, né? Não teve... Mesmo a alimentação saudável vai ajudá-la daqui para frente. Você vê ela falando dos sucos naturais, ela trocou os refrigerantes, não é suco de caixinha, são suco que ela faz, entendeu? Entendi. Mas não teria como ela ter evitado, não. Maravilha, então. Então ela mudou para todos esses produtos e melhorou a qualidade de vida. Legal, vocês viram as fotos aí, então agora eu vou perguntar para você, né, Gisela, como é que você se virou, menina, com esse monte de restrição? Né? Com essas opções novas que a doença te impuseram, né? Que a Soraya te orientou, o que você fez? Você aprendeu a fazer as receitas? Como é que foi? Eu fui pesquisando, Carlão. Fui testando, assim, fazendo as substituições, né? Conforme as orientações, tinha que substituir farinha. Então eu continuo pondo lá as mesmas medidas, mas eu, em vez de usar farinha de trigo, eu uso farinha de arroz integral ou farinha de arroz branco. O que você aprendeu a fazer? Vamos lá, o que você fez de gostoso? Eu sei que você tem umas fotos aí, que vocês vão ver aí as fotos das coisas que ela fez. Vai, o que mais me apetece, assim, de colorido, são os sucos, né? Eu tomo muito suco. Ah, é? Então, assim, tudo natural. Não compro mais nada. Eu açúcar, achava que estava abafando, sem nada. E uso, às vezes, quando tem que pôr açúcar, uso aquele açúcar orgânico, um pouquinho, né?
mas bem menos. Fiz muito bolo, faço muito bolo, que é o que está na minha dieta toda semana, eu tenho que comer algum bolo. Então, assim, ela não deixa de ser é um lambiana, carinho né? pra mim, né, Soraya? Mas antes eu fazia bolo de caixinha, né? Então, rapidinho, hoje não, hoje eu faço um bolo com substância, né? Um bolo bom, funcional, O que mais você faz? E, assim, as comidas também, troquei o pão por algumas substituições, que nem tapioca. Então eu faço um monte de recheio lá na minha tapioca. É? Tem dia que eu ponho omelete. Cupcake, eu vi aqui a foto do cupcake. É a mesma receita do bolo, só que em vez de pôr na forma grande, eu ponho nas pequenininhas, né? De ter aquele mais você aprendeu a fazer? Prazer de comer. Você tem as fotos aí, eu vi as fotos tudo colorido, a gente tá vendo aí na tela. Pão, tortas. Tortas, salgadas também, eu faço pro lanche, substituições. Então, em vez de comer o pão, eu como uma torta de frango. Essa menina pode ficar rica, ela pode começar a fazer comida para quem tem intolerância. Intolerância, o pessoal já me deu essa ideia lá, e faz pra mim, vende pra mim, então... Mas assim, é complicado, né, Carlão? Às vezes a gente não tá muito bem, já é difícil fazer pra gente e tal. Quem sabe no Mas futuro, eu tô trocando receita aí, figurinha pelo Facebook com o pessoal aí. Então já no finalzinho do programa, vamos aproveitar então? Vamos colocar aí aqui na tela o Facebook da Gisela, para você que queira trocar informações com ela, pegar receitas. Isso. Troca a receitinha então. Pode ser. Para o pessoal entrar em contato, está aí na tela o Facebook da Gisela para vocês entrarem em contato com ela. Gisela, você permanece aqui com a gente no segundo bloco, tá bom? Joia. Então não vou me despedir de você. Você fica aí bom. com o seu sorriso bonito. Eu vou me despedir sim da Soraya, te agradecendo, Soraya, pelas informações que você trouxe, tá? E esclarecendo os nossos telespectadores, nossos internautas também, a respeito dessa doença, que é uma doença grave, mas não é ponto final de vida. Com certeza não. Aí dá para ver pelo sorriso e o rosto da Gisela. A gente costuma também, falar que diagnóstico não é destino. Sim. Né? Então, Olha a aí. gente... Outra frase legal, viu? Né? Diagnóstico não é destino. Perfeito. E Soraya, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Olha, Carlão, pelo Instagram é mais fácil, né? Hoje em dia tudo é Instagram. Soraya Santos Nutri. Tá na tela aí para vocês. Tá? O Instagram da Soraya. Tem também o YouTube no canal? Que você tem o canal e também tem o blog, né? doutorasorayasantos.com. Que as pessoas podem também entrar em contato. Então tá certo. Tá tudo aí na sua tela. Vocês viram aí todas as formas que vocês têm para entrar em contato com a Soraya, que é Soraya Cristina Santos, o nome inteiro dela é óbvio, né? Nutricionista e personal diet e inventora do quê? Do Beijo Diet. Ah, deixar aqui um Beijo Diet. Bom, muito bem, amigos, estivemos aqui nesse primeiro bloco batendo um papo com a Soraya Cristina Santos, que é nutricionista e personal diet também, certo? E inventou esse termo aí que a gente, né? Beijo Diet, viu? Tudo coisa nova que aparece na vida da gente. Então, a partir de hoje, a gente passa a conhecer o famoso Beijo Diet da Soraya. Tá ok? A Gisela também esteve aqui com a gente. A Gisela vai permanecer. Nós vamos sair com um pequeno intervalo. A Soraya vai trocar de lugar aqui. E nós vamos já conversar com uma outra profissional que também acompanha a Gisela. Nós vamos um pequeno intervalo e voltamos já. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. Como sempre fazemos no início dos blocos, a gente passa para vocês como vocês fazem para assistir o nosso programa.
os dias e horários estão aí na sua tela, e também o nosso endereço do Facebook, onde você vai poder assistir todos os nossos programas na íntegra e também participar através do inbox, mandando as suas informações. Está tudo aí na tela, você já sabe como é que faz, já expliquei direitinho no início do primeiro bloco, certo? E agora eu só dou um passando aqui para a gente poder dar sequência no programa. No programa de hoje, a gente está aqui com a participação da Gisela, que ela está participando dessa série de programas aqui com a gente, se prontificou a fazer essa gentileza de abordar, né, esse problema que ela tem, que provavelmente outras pessoas também têm e precisam dessa informação. Então, é um prazer, muito obrigado, Gisela. Eu acho que foi de uma coragem muito grande. Eu fico muito grato pelo que você se propôs a fazer aqui com a gente. Te agradeço mesmo. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também estão gostando, os internautas também, estão gostando dessa nossa série, né? E lembrando, eu ia falar isso no final do nosso bloco aqui, mas eu já vou aproveitar e falar aqui no começo. Essa semana a gente está soltando alguns programas abordando esse problema, tá, que a Gisela tem, mas nós vamos gravar outros programas com outros profissionais, né, Gisela? Que você tem também que te acompanham. E aí a gente vai soltando na medida que a gente for realizando os programas, porque as pessoas têm suas agendas, a coisa fica meio complicada. E no primeiro bloco, certo? A Cris me avisou aqui, Cris, que eu vou apresentar para vocês aqui já já, tá? Ela me ressaltou que eu falei errado o nome do problema, né, Gisela? Espondilite anquilosante. Eu falei aquilosante, então o gordo errou. Tá? É anquilosante. Vamos apresentar a nossa convidada? Com certeza. Então vamos lá então. Ela é especialista em terapia manual, em hidroterapia e também em pilates. Ela cuida também da Gisela. Cristiane Lux, fisioterapeuta. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Posso chamar de Cris? Claro, já é íntimo. Então estamos em casa, beleza. Especialista em terapia manual, o que vem a ser? Terapia manual são recursos da fisioterapia que a gente utiliza à mão, nada mais isso. E aí tem técnicas que são diversas, que a gente aplica no paciente, no cliente, utilizando as nossas mãos, como os Tiger Points, mobilização neural. Calma, enfim, Tiger Point, o que vem a ser? É nada que é uma digitopressura. Eu ia falar agora, tem como a mão, né, tipo do Wing. Isso, parecido, onde a gente fica por 20 segundos a 1 minuto até ir diminuindo a dor dele, da Gisela, por exemplo, quando chega tenso, lá pra mim, aí eu vou lá no pontinho da dor na água, fico ali, Gi, tá melhorando, tá diminuindo, e vou até passar a dor, aliviando e tirando a tensão da musculatura. Ah, que legal. Sim. Tá vendo? Eu entendo da cultura japonesa. Você viu importante. o famoso doin? Uma coisa está ligada à outra, né? É verdade. E você chega tensa. Quer dizer, quando você vai fazer a tua fisioterapia, é complicado, né? Porque cada dia é um novo dia para você, né? É assim, em termos de dor, de sintoma, eu falo que a dor parece que anda pelo corpo, né? Porque cada hora ela está num lugar. Então, assim, tudo que tem um estresse, que tem uma tensão emocional, isso piora um pouco o quadro de dor. Ah, sim, estresse também, tensão, tudo isso? Tudo. Por exemplo, se eu estou dirigindo e eu estou ali atenta a tudo que está acontecendo, aquilo vai me travando todos os nervos, os músculos, e eu chego lá toda dura na fisioterapia. Diz que Cris, aí a Cris já pula dentro já da água 2 vezes com por ela. semana, é um tratamento contínuo, né, com a Cris. Eu vou lá na hidroterapia 2 vezes por semana e vou fazendo o trabalho com ela. Aí vai relaxando, vai melhorando, né? Tem o fortalecimento muscular também, tem bastante trabalho e bastante coisa. E é muito bom, muito bom. Fora a socialização, né? Que a gente tem ali mais 2, 3 amiguinhas, coleguinhas ali na água. Com o mesmo problema que você tem, não? Não. Cada uma com problema. Você conhece mais alguém aqui na Praia Grande que tenha esse problema? Você tem contato com mais alguém? Eu conheci uma senhora na fisioterapia, né? Que tem também espondilite, inclusive ela queria me conhecer. Ela já estava me esperando, assim, a gente se encontrou em acupuntura e depois na fisioterapia, né? Sim. E aí ela pediu para conversar comigo. Ah, você que faz acupuntura, te vi outro dia na acupuntura. E aí me falaram que você tem o mesmo problema que eu. Ela já bem mais idade que eu. E tem, assim, descobriu bem nova, com 20 e poucos anos ela descobriu a doença. Nossa. E aí hoje está, assim, tratando também, já há muito tempo. E tem uma boa qualidade de vida?
Ela tá bem. Assim, eu vejo que ela responde bem aos tratamentos também. E ela queria saber mais ou menos assim sintomas, se o que eu tinha era mais ou menos o que ela sentia. E aí ela viu que tinha bastante coisa assim, tudo muito, a ver, quem falou muito Galvão parecido. Bueno. Tudo a ver. Vamos lá então, Cris. Por que a hidroterapia é indicada no tratamento, atenção senhores, da espondilite anquilosante? Porque a hidroterapia, na realidade, nada mais é que a fisioterapia na Dentro água. da água. Então a água traz alguns benefícios pra gente, que ajuda a gente nessa evolução da Gisela, que chega com dor, assim. Então a água ela tem que estar quente, numa temperatura de 33 a 34 graus. E só de estar com essa temperatura, a Gisela já se sente super bem ao entrar na água. Essa é uma temperatura ideal da água para relaxar o corpo da pessoa? O ideal para ser um tratamento terapêutico. Ah, é? Sim, menos que isso não. Não resolve. Não resolve. Então a água me ajuda na movimentação dela, no trabalho de equilíbrio, no fortalecimento e no alongamento dela. Então ela me ajuda de muitas formas, o que ela não consegue fazer no solo, fora d'água, com a ação da gravidade. Sim. Eu consigo evoluir com ela dentro na água, sem a dor, porque ela vai me ajudar no alívio da dor. Entendi. Entendeu? Então a hidroterapia é muito importante para Gisela nesse caso, para todo mundo que tem espondilite anquilosante, é fundamental. E muitas pessoas nem sabem às vezes. E você quando chega lá, tá travadona. Hoje nem tanto, né, Carlão? Já cheguei com quadros álgicos de dor, assim, bem grave, assim, bem ruim, né? A Cris estava falando lá, quando você está com uma dor localizada, ela faz o ponto, e aí relaxa. O próprio alongamento, o trabalho de fortalecimento muscular que é feito, tudo isso vai aliviando, né, no decorrer do dia. E aí eu vou tendo mais... como que eu posso dizer assim, que eu faço as coisas sozinha, mais independência, né? vou conquistando de volta essa independência, né? Porque num determinado momento do quadro pior, na realidade, então você faz a hidroterapia e você sai com autonomia ali dentro da piscina. Exatamente, não autonomia. É isso? Você entra ali, você está precisando da ajuda, a Cris te ajuda, né? E dali você sai já com uma qualidade de vida, né? Eu diria isso, todos os tratamentos de fisioterapia que eu passo, eles me dão isso, autonomia. Essa é a palavra. Que é para você poder continuar tendo sua vida normal, né? Fazer as coisas mais básicas, assim, se mexer, escovar os dentes, pentear o cabelo. Se eu tô com muita dor nos trapézios, nessa parte dos braços, eu não consigo fazer um movimento simples. Entendi. Então, fazendo esse fortalecimento muscular, tratando a parte da dor localizada, isso alivia e eu consigo fazer isso repetidas vezes durante o dia, né? É legal que você fica com possibilidade para fazer as receitas que você explicou lá no primeiro bloco. Também, isso é tem muito coisa importante. bonita lá, que deve ser tá uma delícia. bem para poder fazer as receitas, para comer e ficar melhor. Para receber os amigos em casa, né? Para trazer para os apresentadores de televisão. Hoje a minha social é feita dessa forma, eu chamo as amigas fazer para tomar bolo um de café. chocolate para apresentador de televisão. Né? Cantada. Fica aí uma proposta, né? Chega lá antes da aula com um bolinho para agradar o terapeuta. Não é verdade? Não é? Eu acho que, sabe. Eu chego lá, não custa nada. Eu chego lá. Então tá, e os benefícios? A água ela proporciona pra gente um relaxamento muscular por causa da temperatura, aumenta a circulação da Gi, provoca um alívio da dor com isso, diminui a tensão muscular, aumenta o fator dela cardiorrespiratório por causa do pulmão, diminui edema, que geralmente chega com edema por causa da dor, depende do quadro dela, né? Então a água me faz tudo isso, um sistema de drenagem linfática, todos esses benefícios ajudam. Caramba, tudo isso só pelo fato de estar dentro da água? O básico, pincelado para vocês entenderem um pouquinho, sim. Só pelo fato de estar dentro da água? Só do fato de estar dentro da água. Então quer dizer, a hidroterapia é recomendado para qualquer tipo de problemas, no caso de articulação? É indicado quando não se tem ferida aberta. Quando se tem um machucado aberto, uma incontinência urinária, que a pessoa não tem um controle, aí não podemos colocar na água. Do contrário, sim. Sempre indica nas condições do paciente que procura, a gente sempre faz uma avaliação, mas fora isso, não.
Tem as Você atende aqui na Praia contraindicações. Grande, né? Aqui em Praia Grande, ali no Forte. No Forte. Uhum. A clínica é sua. Numa academia, na Numa Energia academia. Sport, que tem ali. Uhum. E aí a gente atende ali numa piscina específica, adapta a escada para ela, né, descer e subir. E a gente sempre faz essa avaliação para ver se está tudo direitinho dentro do caso para ir para a água. Ah, você faz uma avaliação fora da piscina? Fora da água. Quando a GIV me procurou, a gente fez uma avaliação, porque eu tenho que ver as contraindicações de marca-passo, né? Geralmente vem com encaminhamento médico, e aí a gente avalia ela, grau de força, grau de dor, vejo os exames que ela me traz, os medicamentos que ela toma, e aí eu faço uma avaliação também dentro da água. Que aí eu coloco ela para andar, Essa vejo é o a pior, comportamento Carlão. muscular. É mesmo? Inicialmente, essa É avaliação. É porque tá fora da água, É, né? fora da água a gente está acostumado. Aí você tá com dor no braço, ela vem, estica seu braço, É, põe o braço lá exatamente. atrás, põe... Aí complica Agora tudo. dentro d'água, no começo, quando eu tava com muita dor, nossa, mexe aqui, mexe ali, dói E o tudo. pior é que ela tem que fazer, né? Que você tem que importante fazer porque você fazer, precisa saber. sim, Você é. precisa saber o grau de da limitação coisa, né? dela, de força, como ela tá. Você falou marca-passo. A pessoa que tem marca-passo não pode fazer hidroterapia? Também é contraindicado. Ah, é? Qual outra ainda contraindicação? As feridas abertas e as Sim. incontinências, né? Tá, mas aí se a pessoa Furado, tiver, por exemplo, aquela bomba interna de insulina, também não pode? bomba interna de insulina. É, bomba de insulina, que é quando a pessoa é diabética, que ela tem aquela bombinha. Se tiver com ferimento aberto, não. Tá. Mas se tiver fechadinho, sim, a gente tem vai tem ter a cuidado. conexão da agulha, né? no caso. Então não. Não, porque a água pode transmitir alguma coisa Pode dos infectar. outros pacientes que Ah, estão tá. junto, que a gente trabalha com 3, 4 pacientes junto ali, Entendi. e pode transmitir para ela alguma coisa. Então, na realidade, isso tem que ser encaminhado pelo médico, né? Sempre. Encaminhamento pelo médico. Aí, A gente- depois do encaminhamento do médico, você ainda faz uma avaliação Faço sua. uma avaliação da fisioterapia Em dentro algumas situações você pode a não gente fazer o recusa trabalho e recusar. pro bem deles, né? Graças a Deus a gente tá tudo bem, não tem nenhuma ferida, então Não. bora pra água. Quando eu tenho episódios de baixa imunidade, que é um dos efeitos colaterais da medicação, até hoje eu não tive, graças a Deus, na piscina. Mas aí dá aquela herpes simples. Aí eu não, se eu tiver, eu não vou na água até ela cicatrizar, Até cicatrizar, sarar. né? A herpes que você tem, o que é? Zoster, não? Não, herpes simples. É a simples, É a simples. Se eu tiver a zoster, eu não posso tomar medicação biológica. Não, tem que parar. É um dos tratamentos que Me não... diz uma coisa, e o custo de tudo isso? Como é que gira isso, Gisela? Olha, Carlão, se eu É tivesse alto, que... é baixo? É muito alto. É um tratamento de alto custo. Se eu tivesse que pagar isso hoje particular, nem vendendo a casa, não sustentaria um tratamento desse. Nossa. Não tem como. Você É tem plano de saúde? Tem de plano. saúde? O plano ele me supriu com urgência no primeiro mês da medicação. Eu tive que tomar 2 aplicações iniciais em 1 mês. Sim. Porque eu estava travada. Aplicação Então, do quê? É uma injeção? É uma aplicação endovenosa, uma injeção, né? Uhum. Fico ali 2 horas internada no hospital, 2 horas com a agulha ali. Soro? Não, a medicação. É tratado no setor da quimioterapia do hospital, o Guilherme Álvaro. Tá. Né? Então encaminham a gente para o setor e aí fazem a aplicação. Eu fico lá de 3 a 4 horas. Então tem a limpeza da veia, no sorinho, aquela coisa toda. Preparo, daí vem a medicação. E aí eu fico ali no mínimo 2 horas tomando medicação. Não pode ser menos o tempo que 2 horas. E aí depois que acabou, aí eu tô liberada, posso ir para E casa. você sabe o custo dessa medicação? Me passaram, doutor, né, Eduardo, doutor Guilherme que me atende, eles me passaram assim, que a minha dosagem, eu tomo 3 ampolas, né, por vez. Então a minha dosagem custa em torno aí de R$18 mil cada aplicação. Nossa. R$18 mil. Aí no primeiro mês eu tomei 2, são R$36 mil, né. E você está fazendo isso com cobertura do teu plano de saúde ou você faz... Não, eu fiz só no primeiro mês com a cobertura do plano, porque foi pedido pelo médico o caráter de urgência, e aí o plano cobriu tudo. Tá. E aí depois eu já fui encaminhada para a Sistema medicação de único, alto custo, SUS. Pelo SUS. Né? Isso. Então você está sendo atendida hoje Pelo através SUS. do SUS. Isso. E inclusive com esses profissionais também não? Como é que- Não. Aqui é por sua conta? É tudo particular. Os profissionais são todos particulares. A acupuntura, hidroterapia, RPG, isso tudo o plano de saúde não cobre. Então é tudo particular.
Nossa. Um custo alto. É um custo alto. Não é qualquer um que consegue manter, né? Essa equipe, assim, que a Gisele precisa de uma tem. equipe multidisciplinar. E não tem uma forma sei lá, a gente vê aí pessoas que movem ação contra o plano de saúde para que custeie isso aí. Eu já ouvi uma outra colega, assim, de fisioterapia, falar que o plano, determinado plano, cobre a fisioterapia, né? A hidro, no caso, né? E aí eu teria que fazer uma alteração do meu plano, mas meu plano é o Unimed Santos e eu tenho ele já há mais de 20 anos, Carlão. Então, assim, o custo-benefício que eu tenho no meu plano hoje, se eu for migrar para um outro plano, eu não vou conseguir. É o meu caso também. Né? Então, assim, eu sou atendida de pronto em tudo, não posso reclamar não tem mais nada, de nada. Então, tudo, até essas medicações todas altíssimas, assim, o plano, por exemplo, fisioterapia. Eu posso fazer pelo plano a fisioterapia convencional, posso fazer pelo plano até 50 sessões. E no meu caso, 50 sessões dá ali 3 meses, sei lá, por aí. E eu necessito o ano inteiro, né, de fisioterapia de segunda a sexta. E aí o teu médico prescreve então ele novamente, prescreve aí de repetição e o plano cobre tudo, né? Entendi. Então na acupuntura a mesma coisa. Eu tenho na acupuntura a cobertura das agulhas, mas aí não cobre a auriculoterapia, que é esse que eu faço. Os pontinhos. E nem o laser, por exemplo. Tem dia que eu tô com muita dor. Aí eu não consigo tomar as agulhadas, então é feito no laser, para não suspender o tratamento. E aí não tem cobertura? Aí não tem cobertura no plano, então eu pago particular. Então assim, puxado, fica dispendioso. Ainda mais recebendo auxílio-doença. Um salário mínimo. Faz milagre. É complicado. Tem que fazer ali... Tem que calcular tudo, né? Tem que calcular tudo. E graças a Deus eu conto com a ajuda do marido, família, tudo para poder manter tudo. Senão não daria. E você também diminuiu bem o ritmo do teu trabalho, né? Totalmente. Hoje eu faço assim uma outra coisinha para manter a mente ali criativa, mais para brincar e me divertir com aquilo do que propriamente para render alguma coisa financeiramente, né? Então eu parei com tudo. Parei de trabalhar totalmente. Aí assim, eu tento fazer uma outra coisinha, mas não tem como eu assumir com o meu cliente um compromisso de um prazo, por exemplo, porque eu não sei como eu vou estar amanhã. Exato. Né? De repente eu falo, amanhã eu te entrego tal encomenda, mas aí hoje à noite eu fiquei ruim, amanhã eu acordo mais ou menos, e aí eu não estou disposta para fazer aquilo, e tenho que entregar, a pessoa também está esperando, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive muita seriedade ali no trabalho. Né? Claro. Hoje eu não posso fazer isso, então eu estou afastada. Estou afastada por ordem de determinação médica e não estou trabalhando. E você tem perspectiva de aposentadoria? No meu caso, sim. Eles falam em aposentadoria por invalidez, né? Mas a aposentadoria é o quê? Um salário mínimo? No meu caso, Se eu com a idade não tenho tempo de contribuição ainda, né? Então, seria o piso salarial. Pelo que eu contribuí, no mínimo... Quantos profissionais você tem te acompanhando? 8 profissionais, entre médicos e fisioterapeutas, no total são 8. Os médicos o plano cobre? Cobre, todos. Então, por exemplo, esse salário mínimo, não daria para pagar esses profissionais todos? Não dá. Se eu for pagar o plano de saúde, já é metade de um salário mínimo. Então, sobra a outra metade, um tratamento numa hidroterapia é um custo alto também. E o RPG mais ainda. E ela conseguiu englobar todos os profissionais no ponto dela. E ela já conseguiu um milagre, né? Com tudo isso, com essas condições financeiras. É tentar manter isso aí sob controle, né? Sim. Tentar manter sob controle, arrumar alguma coisa aí para poder manter todo esse... Porque certeza. você vai ter sempre que manter esse controle. Para a vida toda. Para o resto da vida. Fisioterapia é para a vida toda. Eu percebo assim, às vezes eu fiquei um período, que nem eu falei na outra vez, sem carro, né? 20 dias. E 20 dias foi o suficiente para eu começar a travar de novo, né? Então, assim, eu percebi que aquele trabalho que eu fiz um ano inteiro, em 20 dias... Estava perdendo. Perde muito rápido. A gente não pode ficar parada. Quanto mais movimentar, para ela é melhor. Então vamos fazer o canal no YouTube para você dar suas coisas lá, pegar patrocinador para te patrocinar, para você poder manter todo esse tratamento. Não pode ficar parado. Com certeza. Não é verdade? Né? Então tá, vamos fazer o seguinte agora, vamos ver as fotos do tratamento Vamos lá. da Gisela.
que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrando as fotos aí para vocês na tela, a Cris vai comentando e a Gisela vai dizendo algumas particularidades do que ela sentiu com o tratamento, tá bom? Vamos lá então para a primeira foto, deixe-me ver aqui. Essa foto, Cris, qual é essa situação? Essa foto a gente usa um bastão de PVC, né? Uhum. E a gente trabalha o equilíbrio da G. Então a água vai me ajudar a desequilibrar para melhorar a própria percepção dela, né? A água vai desequilibrar? Vai desequilibrar. Vai É a me hora que eu ajudar. pareço uma bêbada aí na aula. Ah, é? Não dá pra andar. É mesmo? Não, eu não consigo andar. Mas é por causa da água, não é por causa da doença? Não, por causa da água. Isso. Aí eu peço Desequilibra. para Eu ela, pensei que a água fosse facilitar. em alguns movimentos que me facilita e em alguns dificulta. Depende do objetivo que eu quero buscar com a G. Ah, entendi. É você que determina Isso, o exercício o que vai ser feito. com ela. Exatamente. Aí com esse bastão ela tá fazendo o quê? O Aí a equilíbrio. gente faz, né, a elevação da perna com o braço, a movimentação, e para eu trabalhar o equilíbrio dela, o reequilíbrio muscular da coluna, do Isso quadril, aí fortalece do joelho. quadril, coluna, perna, braço. Tô só mobilizando, Ah, só movimentando, mobilizando. não entrando com a força aí, Tá. só para trabalhar o equilíbrio mesmo. E esse é o exercício de entrada? Não, o de entrada a gente fala que é um aquecimento, Tá. que é o andar na água, que a gente mexe um halter associando a coluna dela, que é aquela fala que parece que dá tontura, né? A gente Às tem vezes eu dificuldade. tenho. Ah, é? Não, É, não. Tem nas que outras alternar o pé e a mão, né? Ah. Eu já sou descoordenada completamente. Então, na água, prestando atenção em tudo aquilo e com dor ainda, Sim. às vezes eu fico meio Meio tonta. tonta. E aí a gente vai andar, tem que prestar atenção em muita coordenação ali que ela tá dando naquele detalhezinho, momento, né? muito detalhe. Entendi. Essa Aí a essa- gente começa com o alongamento, né? Uhum. Que a gente faz, que isso é importantíssimo para agir. Tá. Então a gente aí tá fazendo alongamento da cadeia posterior dela, puxando a lombar dela, dando uma alongada. Isso Uhum. com o apoio da parede, a parede me ajudando. A parede ajuda para o Me equilíbrio ajuda, dela, né? sim. Maravilha. Esse outro? Eu que estou ajudando, que muitas vezes nem sempre a gente consegue se alongar sozinha por causa da dor. Uhum. Então eu estou fazendo um alongamento nela, indo no limite dela de cadeia posterior de perna, principalmente por causa das dores que ela tem do ciático, né? Parte do glúteo, né? Da Ai, ciático é horrível, né? Eu tenho também. lombar, essa Meu região Deus pega do céu, bastante. quando ataca. Nossa, Eu Até tenho o peito aquela- do pé Sim, a dor corre. corre. Bandida essa dor. Não é fácil. E aí, então, esse aí você ajuda quando ela não aguenta, Ajudo né? quando ela não consegue fazer sozinha um alongamento. Hum, Aí para ela não se machucar mais, eu vou lá e faço um alongamento nela. tá. Aí, Aí aí ela- é o alongamento de braço, né? Que ela tá É, fazendo. da Essa aí- cintura tradicional, escapular, né? né? A gente Bonita começa- essa pose, hein? Ficou Você bonita. viu que O braço elegância? assim. Eu não consigo fazer isso. Eu sou todo travado. Ela tá quase fazendo banana pra gente, mas É, tudo bem. tá quase dando uma banana pra nós ali, mas tudo bem. Aí vira o rosto pro outro lado. Isso. Eu não conseguia fazer esse movimento Não de virar. conseguia? Não, Da cervical. virar a cervical, não. Ah, entendi. Agora vira. Aí na água quentinha, no inverno, né? Coisa boa Nossa, também, né, Ela filha? consegue. Isso é muito bom. Essa próxima. Alongamento Isso de- dói demais. Flexor de punho. Como ela Eu não usa consigo muitas fazer mãos. isso, sabe? Eu sou todo travado. Eu não consigo. Sério, cara, não consigo bora fa- lá pra água você também. junto Eu vou ter que com fazer, porque eu tô um negócio, eu tô endurecendo tanto que eu vou virar uma estátua mais pra frente. Eu não consigo fazer nada disso, eu não consigo Tem que colocar a mão na alongar, é nuca, importante. não consigo nada disso. Muito importante alongar. É, né? Aí ela tá fazendo alongamento do Os flexores de punho dela. Uhum. Ela usa muito a mão e é por causa da dor na cervical que às vezes ela tem também, região de trapézio, né? Tudo tensionado aqui dela. Entendi. Você tava sentindo dor nessa foto? Tá. Eu tô vendo no teu A rosto. carinha. Eu tô vendo no teu rosto que você tá Eu com tava dor. conversando, prestando atenção, falando, mas Jesus. eu sinto E eu dor falei pra ela, nessas Gi, sessões. sorri, fica bonita. Não Ah, tava nem aí. tá. Tá, coitada, ela tá forçando, sentindo dor, forçando e ela sorria. Elegância. É. Aí é A cara de alongamento. satisfação. Alongamento. É, eu tô vendo. Alongamento da cervical, né? Que a gente trabalha. Desce pra colocar aquele balãozinho ali, né? E aparece escrito assim, sapo. Ah, mas faz parte. Aí é alongamento da cervical. É, que a gente faz todo o trabalho da cervical dela, né? A outra, Aí é o alongamento que ela consegue fazer sozinho, evoluindo aquele com apoio da parede.
Isso aí parece o lançamento quando a pessoa vai fazer natação. Aí né? eu vou nadar parecido. um Que é o crown de costas aí, ó. nado de costas. Nadadora profissional. Aí ela utiliza a barra que a gente tem como um auxílio aí da piscina. Uhum. Tem o alongamento Estou ajudando sempre, novamente do quadríceps, né? Que é a coxa. Aí já entro com um trabalho também de um fortalecimento, né? E equilíbrio, né? De equilíbrio, mas estou com apoio dos pés. Aí a castanhola Tô que a gente fazendo usa um castanhola. exercício para fortalecer o punho e a mão dela e mexer com a cervical dela. Tá, aí. Aí ela já está entrando com fortalecimento com utilização do espaguete. Tá. Tô pisando no espaguete. Aí já entra a força. É pesado afundar ele na água. Parece Aí ele tá com espaguete de novo. isso, um trabalho de flutuação e para melhorar o pulmão dela, né? Sim. Para futuramente não ter problema. Então a Uhum. gente já faz um trabalho de respiração. Aí sem o auxílio do espaguete. Tá. Então tem várias fotos, né? Várias. Como a gente só tem um minutinho para acabar o programa, e eu prefiro, ao invés de a gente passar todas as fotos, eu vou colocar só a última foto para ficar simbolizar. Tá? Essa última foto com essa frase que você colocou: pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida, amor no coração e sorriso nos lábios, que é uma coisa que a Gisela tem sempre, que é o sorriso nos E eu lábios. recebo muito amor dessas meninas. Isso é Nossa, muito importante. carinho. Essa frase é a cara da Gisela, É. que está sempre transmitindo esse sorriso pra gente. Legal. Quem quiser entrar em contato contigo, Cris, como é que faz? Tem através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e o e-mail. Então, o WhatsApp da Cris é o 13988444895, tá aí na tela para vocês verem também. Isso. Tem o Facebook que também está. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo aqui na tela, que tem bastante coisa, Facebook, mais fácil. Instagram, e-mail. Vocês entrem tudo em contato com a Cris aqui na cidade de Praia Grande. Vocês estão vendo como é que ela é, preocupada, atende direitinho, é um negócio legal, a gente recomenda. Você recomenda, Mega né? atenciosa, recomendo. De Então, olho tá fechado. maravilha. Obrigada. Cris, muito obrigado pela tua Obrigada a presença você, aqui com Carlão. a gente, tá? A gente vai te convidar outras vezes para você vir aqui Agradeço. falar mais coisas ainda, que é bem interessante, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. E agradeço a você também, querida. Lembrando Obrigada. que você vai estar nos próximos programas. E nós vamos fazer outros programas, tá? Abordando ainda esse problema, tá? E vamos trazer outros profissionais para ficar comentando. É isso aí. Gisela, muito obrigado, Obrigada, querida, Carlão. pela sua participação e É seu bom sempre um humor prazer. aqui com a gente, ok? Valeu. E chegamos ao final desse programa, de mais um programa dessa série sobre o problema que a Gisela tem e se propôs a trazer aqui para a gente a explicação. Nós estamos trazendo profissionais para mostrar para vocês como é feito o tratamento e que vocês estão vendo aí no sorriso bonito da Gisela, tá? Que não é nenhum... O que foi que você falou mesmo no primeiro bloco? Que diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino, é isso mesmo. Então tá aí, dá para ver isso no rosto dela, é uma doença grave, certo? Mas que ela está tratando direitinho, que ela está encarando com bastante perseverança e respeito pela doença, que é importante ter, né? É verdade. Você tem que respeitar para poder vencê-la. E está convivendo com ela e vai viver, se Deus quiser, muitos e muitos anos com saúde. Assim Tá seja. ok? Estamos chegando ao final desse programa de hoje. Eu também quero aproveitar e agradecer vocês por terem estado conosco aqui. E lembrando, vem mais programas aí, nessa série ainda, sobre a espondilite anquilosante. Eu vou chegar no final da série e não vou saber o nome da doença. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.